Bom, você já abriu o centro da, da questão, o X da questão. As duas coisas que você colocou, elas estão diretamente relacionadas. Você usou palavras que parecem fortes, mas não é nada comparado com a realidade. Você disse que eu queria morrer. Às vezes a gente fala isso como se, ai, nossa, que exagero. Por que a pessoa falou isso, né? Como assim queria morrer? Porque de verdade queria morrer mesmo. Temos que deixar muito claros aqui sempre. Aqui no caminho, 4 é 4, 2 é 2, 1 é 1. Meio, olha, não, não, não. É tudo, é nada, é branco, é preto, noite, dia. Tudo muito bem colocado. E desde aí, é muito importante a gente se comunicar desde aí sempre. Isso já ajuda muito que a gente vigie a nossa língua, como a gente se expressa. Se o que estou dizendo expressa o que eu quero dizer, porque isso ajuda a que a gente seja honesto, transparente consigo mesmo, verdadeiro, e assim a vida será comigo. Eu primeiramente queria perguntar apenas para a Lucineia, já que as duas são as que fizeram a pergunta, se é parecido ou não, para se eu posso juntar. Porque a resposta dela é a aula central, da a, a Rosana. Não dá para regredir. A Rosana já está falando num nível já que é o perdão verdadeiro. E eu primeiro queria explicar o que é o perdão não verdadeiro. Então, vou pedir a Lucineia que nos fale qual é o assunto que ela nos traz. Oi, estão me ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Oi, primeiro, beijo grande, saudade de vocês demais. Nós Quanto também. tempo, né? Uns bons 2 anos ou 3. Então, depois que eu estive com vocês, né, foi uma temporada muito avassaladora, de muitos acontecimentos. Algumas coisas eu senti que eu melhorei, e outras foram tempos muito difíceis, e especialmente com relação àquele tema que eu estive aí com vocês, que vocês me ajudaram muito com relação à minha mãe, e ela ficou demência, e as coisas se agravaram muito, e foi um tempo muito, muito difícil mesmo, de muita experiência, e eu cheguei a uma depressão, pânico, e foi muito complicado. Tanto eu me ausentei, eu não conseguia ter relacionamentos com ninguém, nem ouvir, nem fazer curso, nem nada. Eu fiquei muito, muito presa nas situações que eu estava vivendo. Então, eu sinto o perdão, né, que ele faz parte, que eu sei, né, a gente estuda sobre isso no curso em Milagres, que ele é fundamental. Então, eu acredito que eu tenha a perdoar sobre todo essa minha passagem, que muita negligência que houve da minha parte, para eu estar no ponto físico que eu cheguei, né? Depois daquela época, eu quebrei meu braço, derrubei o outro, um monte de complicação. Então, eu quero esse perdão para mim mesma, sobre tudo que eu passei, que eu não acho que não me perdoei inteiramente. E sobre procrastinação, sobre tudo isso. É um perdão para mim mesma, especialmente. E também para um dos meus irmãos, que eu, assim, não desejo mal para ele, mas eu falo que eu sinto tristeza quando eu me lembro do que aconteceu, então eu sinto que eu não perdoei. Eu não perdoei porque eu me lembro e sofro com isso ainda. E eu sei que perdão não é a gente esquecer, mas eu sinto que eu preciso soltar mais isso, que eu não soltei,
foi uma época que eu estava em pânico, em depressão, minha mãe estava muito mal, e eu precisei da ajuda dele para estar com a minha mãe, que eu tinha que colocar em casa de repouso. E eles não me deram assistência, ele não me socorreu, ele foi muito difícil, Adam, Lara. Assim, eu não dá tempo para eu colocar toda a situação aqui, mas aquele momento de dor que eu precisei, e ele muito naquela situação que podia me ajudar, ele me ajudou, e ainda foi muito, muito melhor mesmo. E acho que o que me dói mais é ele nem reconhecido, né? Faleceu, eu acho que vocês já estão sabendo. Amada, só um minutinho. Não sei se é só pra gente, mas está falhando muito. Tá? Tá, mas a gente compreendeu Para vocês também, Mica, para você Para também, vocês o também áudio. está falhando? Tá falhando? Sim, falhou um pouquinho, sim. Mas eu acho Falhou? que ficou claro Sim, que você está pedindo. é isso. E agradecemos muito. Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Então, assim, eu sinto que eu não o perdoei, assim, a nível de realmente não sentir mal, de lembrar dele, entendeu? Ele só esteve aqui na minha casa quando minha mãe estava morrendo, ela morreu comigo, nos meus braços, assim, uma coisa que eu nunca esperava que eu fosse ter coragem de fazer. Ela teve um infarto, que ela saiu do hospital. Eu tomei a decisão de não levá-la mais para o hospital, que o sofrimento foi muito grande. E ela estava em cuidados paliativos. Eu falei ao médico, não, eu não vou morrer em casa com a família. E foi assim, foi feito. Com relação a isso, eu estou em paz. Mas com relação ao meu irmão e a mim mesma, pelo meu passado, que trouxe consequências para mim, eu ainda não me perdoo. Ok? Entendemos. Ok, Claro. meu amor. Gratidão. Gratidão, amada. Gratidão a vocês. O Vitor levantou a mão também para perguntar. Perfeito. Vamos ouvir o Victor. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, amados. Em relação a minha questão também está relacionado muito com o que a Luciana falou, né, em relação a uma pessoa, mais precisamente com uma ex-namorada que ainda está tendo essa questão de ainda ter esses pensamentos, esse ódio, raiva, tristeza. Então eu não houve o perdão verdadeiro ainda, só houve o perdão que não é o perdão, né? E também uma coisa que eu estou tendo muita dificuldade é nessa questão de perdoar a si mesmo por ter projetado isso. Isso para mim está sendo a parte mais difícil e dolorosa. Eu também não estou sabendo lidar com isso. Mas é só, essas são as minhas duas questões. Muito obrigado. Gratidão. Adriana, acho que tinha. Adriana, você levantou a mão, amor? Não? A Júnia levantou agora. Boa noite. Eu levantei e é mais ou menos a mesma questão da Lucinéia e do Vitor. Eu tive um rompimento de uma amizade de mais de 37 anos no Réveillon. E, a princípio, a raiva, né? A raiva estava predominando e tudo bem. Aí veio a quarentena e eu comecei a ter altos e baixos. Eu penso na situação e fico muito triste. Eu fico tentando entender por que chegou onde chegou, por que essa minha amiga fez o que fez. E porque eu deixei chegar nesse ponto.
E a Mikal me passou um texto, esqueci, a cura, não, era o perdão do Espírito Santo, alguma coisa assim. E eu li, e conforme eu fui lendo, eu percebi que a raiva não é só em relação a ela, é em relação a mim. Eu tô com muita raiva de mim. E eu acho que eu preciso perdoar a mim também. Eu não sei, eu tô confusa. E eu só sei que eu queria tirar isso de dentro de mim. Eu não quero ficar com essa raiva, nem dela, nem de mim mesma. Acho que é isso. Claro. Gratidão, meu. Gratidão. Que lindo. Júnia. Nós estamos te ouvindo. Então, eu sou filha da Mikal. E, Que lindo. e eu venho acompanhando, né, o estudo em milagres, do curso em milagres, e na lição 134, que fala que eu perceba o perdão tal como ele é. Eu fiz a lição no dia, meditei, mas eu, assim, no outro dia, era o dia da outra lição, mas a lição 134 não saía da minha cabeça. Aí, passou mais um dia, a mesma coisa. Eu falei assim, gente, eu não entendi a lição. Aí, eu mandei um socorro para a Mikal. Mikal, eu fiz uma lição aí que eu não compreendi bem qual que é o sentido da lição, que era o perdão. Porque eu fiquei confusa em muitas partes. Então, assim, esclarece como que é isso, como que funciona o perdão, o que é o perdão de fato, né? E aí ela pediu para eu ler uma outra parte do livro lá que falava do perdão. E talvez, assim, ouvindo aí o relato de muitas pessoas aí falando de cada particularidade de cada um, talvez explicar de fato assim o que é o perdão, como que ele funciona, não sei. Talvez seria interessante para poder abrir a nossa mente com relação ao sentido, ao que significa o perdão na vida. Que linda. Perfeito. Lindo. Gratidão. Gratidão. Eu que agradeço. Meu negócio aqui. Nada como a prática. Colocar em prática. Exatamente. Não sei se a Selma também tinha alguma pergunta. Selma, você levantou a mão também? A gente não está te escutando. Tá fechado. Agora. Eu queria, assim, como que eu trabalho essa questão do perdão verdadeiro. Eu comentei a semana passada no grupo, mas eu percebi essa semana que é uma coisa que eu preciso aprofundar, que é o perdão com a minha... Selma, desculpa, só volta um pouquinho que cortou um pouquinho. Cortou? Tá saindo agora? Agora sim. Agora sim. Então, vou resumir muito rapidamente. A minha filha tem 11 anos. Eu sempre quis ser mãe e sempre imaginei uma criança amorosa, doce, grata. E a Yasmin, ela é muito diferente. Ela é grossa, ela é raivosa, né? Eu tenho me lembrado muito da Mikal, que fala quando ela vem com uma grosseria, dizer um grito de amor, é um grito de amor. Hoje mesmo eu lembrei,
ela foi grossa, assim, eu falava, é um grito de amor. Isso tem me ajudado muito. Mas eu sinto que, no fundo, tem aquela frustração por ela não ter suprido o meu desejo enorme de ser mãe. Então eu a culpo porque não dá para eu trabalhar porque eu tenho que cuidar dela, não dá para eu fazer muitas coisas, não dá para eu ter um relacionamento amoroso com ela porque ela é toda raivosa, né? Você vai com amor e ela vem com pancada, né? Modo de dizer. E eu sinto que eu preciso dar esse passo, né? Eu até comentei que eu adquiri um problema intestinal e eu fui emagrecendo, e eu fui num profissional e ele disse, seu problema não está no intestino, seu problema está porque você não digere essa situação, você precisa perdoá-la. Você não vê ela como mãe e filha, porque ela não supriu isso. Então você vê ela como tipo uma rival e alguém que causou um monte de danos para você. Uau. Eu quero ultrapassar isso, olhar ela realmente com esses outros olhos de amor. É isso. Gratidão. Depois você passa o contato desse médico, que vamos recomendar ele, né, para todo mundo. Okay. O mundo necessita de médicos assim. Sim. Urgentemente. Sim. Que fantástico, que fantástico. Gratidão, amada. Gratidão por essa abertura. Gratidão. Muito bem. Vamos primeiramente a falar sobre o perdão falso. O perdão falso é aquele que a gente pratica no mundo. O mais comum, perdão, aquela encenação, onde tem um culpado e tem alguém que faz o favor de perdoar. E esse que faz o favor, ele pensa, não, eu vou perdoar porque eu sou superior. Esse é o pensamento do ego na nossa mente. Então eu perdoo, né? Aí você até fala, eu perdoo, mas não esqueço. Né? Porque já é assim esse perdão. Ele é realmente uma tolice. Ele não tem intenção de perdoar de verdade, é apenas uma encenação. Como é o mundo em si? Apenas uma encenação. O mundo é uma encenação. Pode anotar isso. Então, desde aí, ir perdoando pessoas que nos fizeram algum tipo de dano, como alguém que nos enganou, mentiu, uma relação que se rompe, né? Fica muito doído, a gente fica muito mal. E a gente sabe que nós temos que perdoar, mas ainda nós que somos estudantes de um curso milagre, tipo, né? Pelo amor de Deus. E um curso de milagres também poderia se chamar tranquilamente como o caminho do perdão, o curso para perdoar. Com isso já quer dizer que o perdão é constante, diário, por muito tempo, até que você perdoe tudo e todos. Então, com isso já dou a entender de que não é uma coisa que você, eu perdoei, hoje eu fiz uma meditação ali, eu perdoei, pronto, já está acabado. Poderia haver alguns irmãos com tal capacidade e possa resolver de uma vez, mas até agora o que nós conhecemos é de prática. Porque tua mente, ela praticou, ela treinou por anos e vidas a julgar. Tua mente julga o tempo todo, todo mundo. A toda hora tua mente está julgando. Já achou ruim o som, que não sei o que... Tudo, o tempo todo, a mente está julgando. Então, a primeira coisa a compreender é isso. Por que devo perdoar? Porque eu julgo. E se eu julgo, é porque eu estou interpretando o que eu estou vendo. E aí agora vamos entrar um pouquinho já no que a Rosana nos trouxe. Então, o que eu estou vendo? A minha projeção. Minha projeção? Como assim minha projeção? Então, eu projeto esse mundo. Na realidade,
o mundo que você vê entre cada um de nós não sempre é o mesmo mundo. Porque este lugar que chamamos de mundo, país, continente, planeta Terra, é apenas uma maquete bem grandona, onde cada um vem, né? É uma tela em branco, basicamente, onde cada um vem e projeta aquilo que está em sua mente. Por isso você pode ver um cavalo e alguém sai correndo, outro fala, nossa, eu quero tocar nele, porque cada um interpreta o cavalo de acordo com a sua experiência com o cavalo. Entende? Então, assim é com tudo que nós vemos aqui. Isso que a Rosana se deu conta é justo e necessário que você se dê conta urgentemente. Urgentemente. Vá além da teoria sobre esse assunto e peça para experimentar. Porque sem essa experiência, você ainda vai tentar fazer o perdão falso. Que é o seguinte, o reconhecimento de que tudo o que eu vejo, tudo que está na minha mente, tudo, o mundo inteiro, o mundo que eu vejo. Porque entenda que possivelmente a sua opinião sobre tal pessoa seja bem diferente a minha, ou a da Lara, ou a de nós mesmos aqui. Então, o mundo que você vê do teu jeito, a lista de pessoas que está no seu mundo mental, ela tem uma fila de prioridades, certo? Tem umas pessoas que você prefere mais que outras, e vai colocar na primeira fila, outras ficam atrás, outras ficam lá no fundo. Né? E outras, não, essas não precisam nem aparecer. Não é verdade? Então, todas essas pessoas e toda a forma que compõe o mundo realmente foi fabricada. A Rosana usa a palavra criada. Nós gostamos a palavra fabricada, porque foi uma fabricação mental. Então, é uma fábrica. Eu fabriquei tudo isso, todo esse cenário, tudinho. E desde onde eu estou, aquele que fabricou esse mundo, me relaciono com os personagens que estão no mundo. Muito bem. Elas são meus pais, marido, ex-marido, irmãos, parentes, filhos, amigos, parentes mais distantes e por aí vai. Até o Papa. Até o Papa você acha que você conhece, por exemplo. Bolsonaro, então, você conhece muito bem. Você relaciona com ele todo dia. Está na tua mente, entende? Você acredita que tem uma intimidade com o cara. Você acha que conhece ele, por exemplo. Entende? Assim é a sua mente. Eu necessito que você olhe para isso. A sua opinião sobre o Lula. Sabe? Você acha que conhece os caras. Não, ele deveria fazer isso. Entende? E aí, quando a gente começa a perceber toda essa loucura, por exemplo, quanto mais a pessoa está perto de você, você acha que você conhece intimamente, tipo, teus irmãos, irmãs, você dá uma opinião. Ih, engordou, hein? Ah, esse vestido não fica legal, não, pode trocar, tipo... Você entra na pessoa, você não fala assim tanto para aquelas que são um pouco mais distantes, até que elas te derem uma permissão, você já vai lá e lança a tua opinião. Você já plasma em cima da pessoa o que você acredita que é e o que deve de ser. Corrigimos todo o mundo, o tempo inteiro. Quanto mais inteligentes somos, pior fica. Quanto de mais assunto você entende, pior fica. Eu criticava o cara do Jornal Nacional, o vestiário, figurino da novela. Eu criticava tudo. Todo mundo achava que apresentava programa de futebol deveria usar uma camiseta de futebol. Né? Você também faz isso. Não é verdade? Então, se a gente não olha de como funciona a nossa mente, dificilmente a gente irá transcendê-la. Porque entende que você tem um apego, um amor tão grande com o teu jeito de pensar. Que você vai lá com o teu jeito de pensar, você abraça lá, né? E vamos lá dormir com o meu jeito de pensar. Eu te amo, meu jeito de pensar. Nós está certo. Porque você fala, mas eu tenho razão. E claro, possivelmente, lógico, no programa, você tem razão, claro.
Você está aqui no mundo para ter razão. Só que nós entendemos que ter essa razão é igual a infelicidade, sofrimento, solidão, tristeza. E quando você não quer mais isso, quando você já realmente fala, chega, cansei desse negócio, porque não está dando certo, aí você pede e busca dentro de você, dentro do curso, de que sim, há uma outra maneira de ver tudo isso. E é isso que o perdão nos traz. Essa outra maneira de olhar para o mundo que eu fabriquei e projetei. No início, fiquem atentas nisso, no início fica bem complicado a questão do perdão, quando a gente acha que a pessoa próxima, tipo minha amiga íntima, minha mãe, meu filho, parece mais difícil de perdoar, ou minha esposa, ou ex-esposa, parece mais difícil de perdoar a situação assim como com uma coisa mais distante, ou alguém mais distante. Isso é uma armadilha muito bem elaborada, porque na realidade, quando a gente compreende, quando a gente realmente está praticando o perdão, nós reconhecemos claramente de que não há nenhuma diferença entre as pessoas. Seja ela tua mãe, o cara que entrega o iFood para você. Para compreendermos a mente de Cristo, a mente ao qual Jesus nos chama, nós temos que compreender que todos são meus irmãos. Que o Papa e o Bolsonaro são iguais, não tem nenhuma diferença. Então, o que ocorre é simplesmente, a única diferença mesmo é como eu uso cada um deles. Como eu uso eles. Porque eu uso cada personagem da minha história, né? Eu tenho uma história, você tem um filme na tua cabeça que é a tua história, o teu filme. A vida de Mikalo, a vida de Rita, sabe? É o filme da sua vida. E lá tem os personagens todos, onde você é, né, o principal. Então, cada personagem que compõe a tua história no teu filme, você usa cada um deles para sentir um sentimento, uma emoção. Por isso que você acha que não, fulano é mais importante, porque ele me faz sentir umas paradas diferentes que fulaninho. Aquele lá não me faz sentir nada não sinto nada por ele. Para mim tanto faz. Entende? É isso que a mente faz, essa seleção. Então, o que nós não gostamos e realmente ficamos evitando o tempo todo é não sentir. Eu não quero sentir o que aconteceu ou o que está acontecendo. Não quero. A raiva, a ira, o ódio que fulana de tal me fez sentir, eu não quero sentir. E por isso eu prefiro projetar. Então, eu encontrei alguém a quem culpar. Então, projeto a minha culpa na pessoa, na situação, na instituição, no governo, na religião, não importa. Tudo para você não sentir essa emoção que está ali te atacando, que é seu mesmo. E sem essa assunção, seria? De assumir? Assunção, sem assumir. Se você não assumir isso, você não irá perdoar. Porque como você poderia perdoar? Entende? Se eu não estou sentindo o que deveria estar sentindo, ou eu me nego a sentir. Então a gente acha que vou perdoar para não sentir, para fugir disso, tira daqui. Fulana que fez, tá bom, então eu perdoo, porque eu sou mais. E, né? E que se vai embora, tá? Não me fale mais sobre isso. Eu não quero sentir o que eu estou sentindo. Porque dói demais. Dói muito. E para que nós compreendamos o que é o perdão mesmo,
né? Mesmo. Então nós temos que voltar de novo e falar de novo de que eu sou responsável pelo que vejo. Como que é essa frase totalmente? Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento. Eu escolho os sentimentos que eu experimento. Isso não é poesia, tá? Isso é Jesus explicando para nós. Eu escolho, repete comigo internamente. Eu escolho os sentimentos que experimento. E nisso eu uso as pessoas que compõem o meu teatro pessoal, os personagens, porque elas me trazem esse sentimento. Que quando perdoado, eu vou olhar essa pessoa que de alguma forma ou em algum momento eu achei que me fez algum mal e eu vou apenas sorrir. E, né, no máximo isso, porque na realidade eu vou querer abraçá-lo, porque na realidade ele me sanou. E esse personagem que é meu irmão, que eu usei uma vez para acusá-lo a ele e me sentir eu como vítima, porque a melhor parte da vida aqui no mundo é sentir vítima, foi ele que me fez. Então eu, né, mantenho dessa maneira a nossa relação. Mas quando eu tenho a prática do perdão, e quando eu perdoar e me encontrar com ele, realmente vou querer abraçá-lo, porque vou reconhecer a sanidade na minha mente, porque o perdão foi consumado. E eu compreendi de que ele nunca me fez nada. E nunca poderia ter me feito nada. Ele apenas era ele mesmo, eu que interpretei tudo. Ele só falou o que tinha que falar, porque ele achou porque ele falasse mesmo. Mas eu interpretei que era contra mim. Ele me atacou. E nisso tudo, um dia você se dará conta de quanto você aumenta na história para contar para você, para ficar com uma raiva ainda. A gente acrescenta, a gente engorda a história para jurar, não, foi fulana que me fez. Tá aqui a prova. Eu tenho razão. Legal. Manda ver. Vai lá. Continua assim. Então, a primeira chave desse processo de perdoar é se dar conta de que não somos vítimas. Disso que estou sentindo que parece que veio de um ataque externo. Parece que veio. Eu não sou vítima disso. De uma situação que possivelmente me deixou triste. Porque alguém não atuou da maneira com que eu achava que tinha que atuar. E então, diante dessa minha interpretação, a tristeza aconteceu. Então, a primeira chave desse movimento é eu não sou vítima disso. Então, voltando um pouquinho, entrando no que Adam está trazendo, todos nós aqui vamos levar em consideração esse teatro de nascer e morrer, né? Que estamos e que chamamos de realidade, de vida. Então, todos nós nascemos aqui. Aqui temos a mente dividida, né? Então, temos o sistema de pensamento do Espírito Santo e o famoso ego, que é o sistema de pensamento que fabricou esse corpo. Então, quando a gente chega aqui, nasce, corpos começam a nos ensinar como ser corpos. Então, eu decido aprender isso, porque é uma decisão que eu tomo. Isso é importante assumir. Eu digo sim a esse ensinamento. E a mente, que tem por base esse aprendizado, começa a aprender. Então, na nossa infância, começam a acontecer julgamentos sem amor, não amorosos. Né? Então, cenas que a gente vê, por exemplo, uma cena boba, hoje estava falando para Adam, uma cena boba que seja, você chega em casa e
você tá na sua casa com a sua mãe, por exemplo, e aí tá lá, e ela estava cuidando de você e dos seus irmãos, e aí, de repente, ela tinha que fazer a janta, ia começar a fazer a janta, e seu pai chega, e o seu pai chega cansado, e ele vê que a janta não tá feita, e fala, tem janta? Ah, vou fazer. Pronto. Aí seu pai ficou bravo, aí já deu tudo errado, aí foi uma bagunça, ficou nervoso, uma briga para lá e para cá, e aí você olha para essa situação e diz, uau, então, se eu não fizer a janta, o meu marido ou o homem que estiver comigo não vai ser amoroso comigo. Isso foi registrado. Meu pai não é amoroso com a minha mãe. Ele fica mal se isso não acontece. Isso é um registro. Ok? Eu julguei meu pai sem amor nesse momento. Ele é uma pessoa ruim. Ele tratou mal a minha mãe só porque ela não fez a janta. Ok, isso ficou para trás. Agora, passou anos, você se relaciona. E aí você tá casado. Aí, de repente, você tá na sua casa, chega do trabalho cansado. Aí daqui a pouco chega o seu marido, não deu tempo de você fazer a janta. E aí ele chega e pergunta, amor, tranquilamente, tem janta? E você, não, porque você não sabe, porque eu trabalhei, porque eu tô cansada, porque... E ele simplesmente estava perguntando, porque ele tinha marcado já num restaurante para vocês irem, ele só queria saber se você tinha feito, porque, na verdade, ele queria te levar para sair, e você já respondeu a uma situação, não a situação em si, mas aquela, lá atrás, da infância, de um julgamento sem amor. Dá para entender? Que é um looping, que nós não estamos aqui vendo a situação em si, eu estou simplesmente reproduzindo um julgamento, e eu estou falando isso sobre um mecanismo daqui, hein? Um julgamento sem amor. O que é um julgamento sem amor? Falta de perdão. Ponto. Né? Falta de um olhar amoroso. O que é um perdão? Uma nova maneira de ver, uma maneira amorosa de ver. Na verdade, o que o perdão vai te trazer? Que nada disso aconteceu. Isso é o resultado do perdão verdadeiro. Só que aqui eu plasmo, como a Adam estava falando, eu estou plasmando, projetando todos esses julgamentos sem amor. Ok? Esse é um movimento que a gente está fazendo aqui todo o tempo. Nós estamos repetindo situações. Essa analogia é perfeita porque quando você começa a se dar conta de que você apenas é um acúmulo de energia reagindo a sensações, emoções que o mundo te apresenta. Como a Lara disse, tudo aqui, todos os dias, é o mesmo dia. É um looping que se repete. Toda a mesma coisa. Um dia você vai se dar conta. Claro que isso não é perceptível quando você se identifica com o corpo. Porque para o corpo, né, ontem foi tal dia, hoje é outro dia, e ele se convence, né, porque você foi ensinado como corpo por outros corpos. Pais, professores, a vida em si. Então você acha que é um corpo também. E reage apenas a todos os impulsos que o corpo propõe a você. E o corpo é um acúmulo de informação. Não tem nenhuma diferença de verdade a tua memória, a nossa memória, a de um papagaio. A gente fala, não, mas ele repete o que ele aprendeu. E você não. Você reage a situações, como a Clara falou agora. Não só repete coisas como frases prontas. Isso você percebe nas nossas conversas. A gente conversa com as pessoas repetindo frases prontas. Todo santo dia. E tal coisa, tá assim, né? É isso mesmo. É assim mesmo a vida, né? É assim mesmo, tipo. Todo mundo fala assim. E é necessário que você esteja muito atento a isso. Você está repetindo. Está repetindo. E é necessário que você saia disso. O perdão vai te tirar disso para você se dar conta. Para você não repetir de novo. A mesma coisa, a mesma coisa. Então, agora que já entendemos como nos relacionamos entre a gente, tipo, vamos supor, um exemplo muito típico que as pessoas falam, tipo, homens são todos iguais, mulheres são todos iguais, né? Na realidade, é o teu conceito sobre.
né? E a vida aqui, ela é fiel ao que você está projetando. Você pensa isso de mulheres, elas manifestaram isso para você. Por que vão manifestar outra coisa? Você pensa que homens são assim? Óbvio. Você tem uma mente poderosíssima e atrai o que é exatamente o que você está querendo atrair. Aí as coisas acontecem, aí você fala, tá vendo? Eu não disse? Mas é claro, é para ser assim. Então, quando a gente olha isso, né, aí você começa a falar, mas eu sou meio louca, então? Quando você se perguntar isso, por favor, aplauda, liga para os seus professores, Mica, liga para nós, manda uma mensagem, porque quer dizer que você está bem perto de se dar conta de tudo. Quando você começa a duvidar da sua mente, porque não é possível você ver o mundo por detrás deste se você insistir em contar a sua própria história, a mesma história de sempre. Tudo aqui é muito fiel ao que você fala, ao que você pensa. Isso é necessário compreender. E é necessário olhar como a sua mente reproduz tudinho. É fiel. Você está pensando aquilo de tal coisa, então aquilo você vai viver. Não perde por esperar. Isso é perfeito. Isso não é nenhuma mágica, nem é nada quântico. Pode até ser, mas não é natural. É o mais óbvio para nós. Então, vamos um pouco mais profundo na questão que a Rosana nos abriu, sabendo de que nós aqui mesmo reagimos a pessoas, as nossas relações são reações que nós já tínhamos determinado no passado, escolhido como nos relacionar com cada situação. A gente tem as pessoas como tipos, né? E se relaciona com elas desde aí. Mas se a gente for mais profundo e a gente quiser saber mais por que fazemos isso? Por que fazemos isso então? Né? Por que essas coisas se repetem na nossa vida? E a Lucinéia que falou que não terminou ainda de perdoar, né? Não perdoou ainda. Isso é assim. Isso quando você começa a perdoar, você se dá conta de que, assim como a Adriana também falou, né? Que a quem tem que perdoar é a si mesmo. O trabalho todo começa mesmo o caminho do perdão quando você descobre que tudo que tem que perdoar, tipo, na realidade, quando essa ficha cai, você vai falar, coitada dessas pessoas que eu fiquei até agora torturando elas na minha cabeça. Meu Deus do céu. Na hora de dar vontade de fazer um e-mail para mandar para todo mundo, me perdoem, eu estive ali. Meu Deus, porque ninguém tem nada a ver. Ninguém. Todinhos são inocentes. Eu é que estou julgando todo mundo. Então, mas por que eu faço isso? Querem saber? Por que temos que nos perdoar? No final das contas, é tudo auto-perdão. Só que eu não posso me perdoar sozinho. Estou num mundo de separação, de divisão, de projeção. Então, lembrando que eu uso todo mundo para me castigar. A programação ego, porque ego é uma programação, através do qual eu me identifico. É um programa com o qual eu me identifico. E nele eu vejo os outros, separados de mim. E ele que tem a culpa da minha infelicidade. E aí você tem uma lista. Cada um tem a sua lista e a ordem na sua lista. Então, isso por um tempo é satisfatório, até que você se dê conta de que isso não funciona. Então, volta a atenção para si. Sou eu que sou responsável por tudo que estou vendo. Então, por que estou fazendo isso? Por que eu continuo projetando? Aí é quando eu começo a olhar para mim. E aí
vou compreender de onde vem essa ideia, porque é uma ideia. Então, aí é quando vamos ao que a Rosana tinha dito, de que eu fabriquei este mundo. Exato. O que o curso nos fala a respeito é que nós tentamos nos separar de Deus. Tentamos fabricar um eu sem Deus. Tentamos ser um alguém especial, separado de Deus. E esse alguém especial é o que todos nós aqui agora estamos experimentando. Ou seja, seria como o resultado dessa ideia de ser alguém especial. E desde essa ideia especial, onde eu experimento a culpa por ter tentado me separar de Deus. E essa culpa é que eu projeto aqui no mundo. Porque o que estou tentando fazer o tempo todo é encontrar um culpado do porquê que eu sou infeliz. Pode ser uma filha de 11 anos, a um ex-marido, a um pai, a quem for. Eu necessito encontrar um culpado para dizer, olha, tá vendo? Por isso que eu sou infeliz. Então, o trabalho começa quando a gente reconhece, ou quando a gente descobre a causa central de todo o nosso problema. E aí entra também exatamente a ideia da escassez que vivemos. Por que todo mundo tem dinheiro e não eu, menos eu? Ou, por mais que eu tenha, às vezes, nossa, nunca é suficiente. Ou queria mais. Simplesmente porque eu tentei ser um alguém por minha conta. A nossa programação, a nossa mente, eu, esse alguém, essa entidade separada, ela tenta existir por conta própria. Criar suas próprias leis, cada um, seu próprio reino. A gente até brinca, né? Na nossa casa somos reis, tal. Educamos os filhos como reizinhos, né? Coisinha, tudo. Porque na nossa fantasia mental, queremos ser os reis. Aquele que substitui Deus. Daí que o mundo vem existindo como reinos, com grandes muros impenetráveis. Por quê? Porque estamos todos separados, divididos. E eu necessito me fortalecer porque vai que alguém me ataca. Até hoje fazemos a mesma situação. Continuamos vivendo em casa com muros e eletrificados e cada vez mais sofisticados. Porque temos medo de ser invadidos. Então, imagina essa mente que fabricou um eu separado que agora existe no mundo. Como que ele deveria viver? Ele negou Deus. Ele disse, não, eu não quero você. Não quero acreditar que é você que me criou. Eu quero acreditar que eu que me criei. E que fulano e fulano são meus pais. E ainda estão me devendo porque não me criaram direito. Devem ter me dado mais. Não me deram o suficiente. Desde aí é que a gente vive, sabe? E essa escassez que a gente vive aqui nesse mundo é porque a gente se julga culpado por tal feito. Por ter tentado se separar de Deus. Então, ao me sentir culpado, naturalmente, eu me julgo não merecedor de nada bom. Então, para mim, sempre vai ser assim. A tomada de consciência é reconhecer isso. Todo mundo pode, menos eu. Ai, fulano foi lá, eu não vou não. Não deu para mim, eu não consigo. Eu não mereço. Isso você pode usar com homens, por assim dizer, com trabalho, com sucesso de alguma forma, até com o seu cabelo você pode implicar. Qualquer coisa serve para você implicar de por que você não merece. Porque, na realidade, ego é a intenção de ser só, de ser alguém único, individual, sozinho, separado. E com uma tremenda vontade de morrer. Por isso, quando a Rosana disse que ela queria morrer, porque é isso. Ego
é uma programação para morrer. Por isso o Filho de Deus veio ao mundo a experimentar a morte. Aqui é um looping de morte. Você morre e não morreu. Volta de novo a reencarnar. E está vivo agora, está vivo, passou. E morreu de novo. Puxa vida, quase conseguiu, rapaz. Mas não foi dessa vez, tá? Você vai reencarnar de novo. A gente está nesse looping muito tempo. Não posso falar uma eternidade porque não é certo. Mas há muito tempo. Daí Jesus vem ao mundo há 2000 e mais de 20 anos, né, dizem os estudiosos, anos atrás, e ele falou, pessoal, seguinte, vejam, eu vou deixar que me matem, tá bom? Aí em 3 dias eu vou ressuscitar, para vocês verem que o Filho de Deus não pode morrer. Assistam ao teatro. Aí ele foi lá, foi espancado, tudo. Ele não sentiu nenhuma dor, meu Deus. Quando eu soube disso, eu fiquei tão feliz. Ele não sentiu nenhuma dor. Sabe por quê? Porque ele perdoou a todos. E uma mente que perdoa é uma mente que não tem culpa. E uma mente sem culpa é um corpo sem dor. Tem noção? Então ele não sentiu nada. Ele continuou com o teatro. Tipo, ele podia ter ficado na dele, caladinho, ido para outra cidade. Ele podia ter feito o que ele quisesse. Eu também já impliquei tanto por que ele se deixou matar. Mas já entendi agora sobre isso. Aí ele passa por aquela situação toda. Aí ele ressuscita e volta para dizer, olha, eu não morri. Eu não posso morrer. Isso não é possível. Vocês não são corpos. Vocês são espíritos. No Antigo Testamento ele fala, no Novo Testamento ele fala, vós sois deuses, porque somos filhos do Pai. E o reino não é deste mundo. Então, meus amores, não é possível compreender o que o perdão vai me dar, porque a minha imaginação humana não é capaz de conceber tamanha beleza do que é o reino de Deus. O perdão devolve à minha mente a visão do reino. Assim eu nego naturalmente, assim eu desfaço, assim desaparece da minha vista o reino que eu fabriquei. Essa porcaria toda aqui, onde tem coronavírus agora, sou eu que fabriquei isso para me judiar. Imagina, anos, eu, Adam, já pensei anos da minha vida de que Deus que mandou as catástrofes, Deus mandou... Pelo amor de Deus... Ele jamais faria isso com o filho. Mas por quê? Mas é o filho que está fazendo com ele mesmo. Pelo castigo, pela culpa que sentimos, porque, cara, demos as costas a Deus e fomos andando. Então, agora que nós estamos assumindo a volta para casa, então eu assumo a responsabilidade. Tudo o que eu sinto agora, tudo que está me contraindo, está me incomodando agora, tudo é meu. Eu não sou vítima deste mundo. Não sou vítima de ninguém, em absoluto. Não estou aprisionado por nada externo a mim. Ninguém está me fazendo nada. Ninguém nunca me atacou. Nunca, nunca, nunca. Sou eu que acreditei em tudo isso. Eu guardei na minha cabeça todas essas ideias. Euzinho. Isso é inacreditável como a nossa mente, porque o bicho-papão que você acredita existe literalmente em todos os países. Com nome diferente, claro, mas é a mesma ideia. Bicho-papão. E tudo que você tem medo na tua cabeça é de bichos-papões. Ó, pensa num bicho com um papo desse tamanho, olhando para você, e aí, hein? Tá me devendo, hein? É assim que a gente vive. Porque a gente tem medo, justamente porque achamos, você tem, o medo que sentimos é que achamos que Deus vai te castigar quando você voltar. Por quê? Porque você faria isso com teu filho. Não vê a nossa irmã falando aí, minha filha é mó grossa. Mas já dá vontade de enfiar uma na cara dela, né? Por ser grossa. Então, imagina Deus, nosso Pai, vendo os seus filhos aqui de bobeira. Tipo, não fazendo nada, não se importa com nada, tô nem aí com nada, só quero minha parte. E Ele continua nos amando.
Mas se você for rapidinho como no lugar de Deus e olhar para a humanidade, você iria atacar mandar uns dragões e falar Dracarius. Porque isso que é a nossa piada atual, né? Todo mundo quer que explode uma bomba, que caia um meteoro. As nossas piadinhas são essas. Porque isso está guardado. Porque achamos que todos merecemos castigo. Por quê? Porque estamos errados. Somos um erro no sistema. Assim a gente brinca de condenar e absolver. A gente fica brincando aqui de condenar e absolver uns aos outros. Então, a maneira com que a gente se relaciona aqui uns com os outros é exatamente a maneira com que eu acho que meu pai vai me tratar, né? Então, para que eu me lembre dessa relação amorosa com meu pai, eu preciso me lembrar quem é o filho dele. E para eu me lembrar do filho dele, eu preciso olhar para todos aqui, me relacionar com todos aqui como Jesus fez. Preciso olhar para todos inocentes. Essa é a maneira de se preparar para lembrar totalmente, porque é uma memória, dessa relação, dessa comunicação perfeita do pai com o filho. Só que primeiro o filho, Cristo, tem que ser lembrado. E o perdão verdadeiro, a prática do perdão verdadeiro é o reconhecimento do filho. É a prática para que a gente reconheça o filho em nós. Só que sem os meus irmãos, eu não volto e não reconheço. Então eu necessito de todos e de cada um para isso. A crucificação, que Adam estava contando, imagine, é a demonstração maior do perdão verdadeiro. Jesus volta depois de 3 dias e diz, nada aconteceu. Não, o quê? Vocês viram morte? Não. Estou aqui, vivo. Nada disso é real. Esse é o milagre que está por detrás. É isso que o perdão verdadeiro traz. Isso é algo que eu, sozinha, eu por mim mesma, não posso fazer. Então eu preciso de um novo professor. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso dessa entrega. E aí a gente já vai entrando no segundo, a gente falou da vítima. Vamos recapitular os 3 passos. Basicamente, existem 3 passos do perdão verdadeiro. E ele representa toda a prática. Tudo que nós estudamos para um curso em milagres é para experimentar o resultado do perdão. E justamente essa palavra perdão, que é uma palavra tão cristã, né? Que me incomodava no início, porque, perdão. Eu não sou... Tem pessoas que falam, eu não sou Santa Teresa. Eu falava, eu não sou Jesus. Então, ficar perdoando, eu achava meio esquisito. Até compreender o que é o perdão mesmo, o perdão verdadeiro. Que nada tem a ver com a ideia judeu-cristã. E assim como o milagre, né? Que um curso de milagres traz algumas palavras desafiadoras para literalmente esmagar a palavra, o conceito que temos sobre essa palavra. Porque nós achamos que milagre é um show, né? E não tem nada a ver. Milagre é uma mudança de percepção. Mudança, nova percepção. Uma maneira nova de ver. E não é ver com os olhos. É ver com o olho espiritual. Por assim, para dar uma explicação. O perdão é a mesma coisa. O perdão verdadeiro vem para esmagar a ideia de perdão que nós temos. Então, o perdão verdadeiro, vamos descrevendo que tem os 3 passos. O primeiro passo é reconhecer que eu não sou vítima de nada externo a mim. O mundo não está me atacando. O problema não está nas pessoas, não está no mundo. Exato. Esse eu que é atacado ou ataca é
algo fabricado por mim mesmo. Ok? Primeiro é esse passo. Quando compreendemos isso, né? Quando realmente você já sabe que, tipo, ok, realmente sou eu que sou responsável, né? Isso te chama, porque aí você vai questionar, tá, então o que está acontecendo? Por que estou vivendo assim? Então quer dizer que eu quero viver isso? Aham. Aí você faz uma boa pergunta. Aí é que pode ser amedrontador, aterrorizante, porque como assim eu estou fazendo isso a mim mesmo? Eu tô literalmente fazendo isso em mim e não quero parar. Ou seja, é um poder do meu desejo, do meu querer. E eu quero. É se dar conta de que esse é o meu desejo. Né? Tem uma parte do curso que Jesus diz, eu vejo o que eu espero e eu espero o que eu convido. Então eu estou realmente vendo, percebendo exatamente aquilo que eu convidei. Ponto final. O convite quer dizer a fonte do pensamento, tá? Então você quer sim que o ego seja o seu mestre. E isso é necessário assumir. E o seu algoz, o seu carrasco. Claro. Porque ainda há um apego gigantesco a essa identidade. Ok? É importante assumir isso. Então, uma vez reconhecendo assim, de que não está lá fora, não está nas pessoas, então a causa está na mente. A única coisa que está mal em mim, ou que está errado em mim, ou que precisa de ajuda, é a minha mente. A minha mente que está projetando. Esse é o primeiro passo, assumir isto. Logo, o segundo é a gente, ao reconhecer isso, então, tudo o que eu vejo não está aí, naturalmente. Isso, naturalmente, abre espaço à minha mente a eu me ver de uma outra maneira. A eu não me reconhecer mais como um corpo, é um convite a me sentir como mente. E ao ver daí, eu posso reconhecer, naturalmente, isso me é dado, de que tudo isso que acontece aqui no mundo não é sério. Não pode ser sério. Você não pode levar isso a sério. Tipo, isso basta falar a palavra política. Aí você já vai cair na gargalhada e falar, tipo, dá para levar a sério isso? Claro que não. Futebol, qualquer palavra que você use do mundo, não dá para levar a sério. O mundo não é um lugar sério. É uma grande brincadeira de bem mau gosto. Então, quando isso acontece, eu posso deixar ir. Deixar ir. Eu posso soltar. Solto. Kenneth Wapnick, o maior professor para nós de um curso de milagres, nos fala sobre esses 3 passos. E é muito, muito fascinante. É que realmente, e me custou, eu estou falando, não dissemos isso no início, né? Mas perdoe não termos dito isso no início. Né? Tudo que nós compartilhamos está diretamente alinhado ao nosso processo, ao nosso entendimento no caminho, e vamos sempre falar desde o ponto onde estamos no caminho. Entendem? Nós não falamos lá, podemos usar coisas de lá atrás, que já estivemos, mas não usaremos nada de lá na frente, onde nós estamos ainda. Então, estamos totalmente abertos a estar completamente enganados, e de repente amanhã acontecer a iluminação na minha mente e olhar para hoje e falar, rapaz, você falou umas besteiras, e tudo bem, eu me perdoarei por isso. Apenas para deixar claro que tudo que a gente compartilha vem da nossa experiência, da nossa própria vivência. O que quer falar antes disso? Você estava falando do segundo passo do Kenneth, que ele diz... Sim, perfeito. Voltei ao segundo passo do Kenneth. É o seguinte, que esse encontro sobre o perdão, para mim não era ainda adequado eu me expressar sobre isso que estou me expressando agora, porque ainda não tinha completado a fase necessária para poder me expressar dele. Exemplo,
o segundo passo, que é deixar ir, nos fala de que aí é onde você pode se demorar. Ó. Porque uma vez que a mente sacou, saquei, né? Saquei, a mente sacou qual é o problema. Eu tive uma experiência sobre isso já uns anos atrás. É como que você falar, estou no caminho de volta para a casa do Pai, certo? Casa de Deus, ao reino. Aí você está lá no caminho, aí você cheguei, estou lá no portão. Conhece a história do filho pródigo, né? Que Jesus conta. Exatamente, nós todos somos os filhos pródigos voltando para casa. Mas aí você no caminho todo, aí chega no portão. Achei, tô aqui. Cheguei no portão. E fica lá no portão. E monta acampamento. Porque você fala, eu já cheguei, eu já sei que é aqui. E fica lá, remoendo ainda as histórias do caminho todo, do que aconteceu antes. E fica lá. Porque você sabe que se você atravessar o portão, acabou a história. Há um reconhecimento de que aí que é o terceiro passo. Aí vem o terceiro passo. Eu deixei ir, por exemplo, né? Eu deixo ir toda a história, o portão se abre, eu entro. Naturalmente. Aí, tudo o que eu vivi, toda a minha história, tudo isso que eu conto para mim, que aconteceu comigo, coisas boas, ruins. Toda essa identidade individual. Ela desaparece. Porque eu sou o Santo Filho de Deus. Eu sou Cristo. Deus só tem um filho. E a esse entendimento eu só chego esse dia. Atravessando isso. Então é aí onde você se depara. Quando você é um bom praticante do curso e já tem uma prática muito fiel, já entendeu tudo, já sabe que só tem que perdoar você mesmo, que o único problema é você. Puxa, parabéns. Você realmente está começando. Mas existe esse trajeto, não sei como, esse trecho no qual você pode se demorar e muito, e onde normalmente nos demoramos em soltar tudo. É por isso que Jesus disse que venham a mim os cansados, que eu os descansarei, né? Porque a cada ideia, cada crença, cada interpretação, eu tenho que cansar dela, né? Tenho que não querer mais, não desejá-la mais. Porque eu a quero muito. Então, esse momento que é o primeiro passo em que eu me dou conta de que, isso está aí porque eu fabriquei, eu quero, eu desejo, isso se mantém com o meu querer. Aí, então, para eu ir para o segundo passo seria de negar esse querer, ou seja, não quero mais. Eu não quero mais. Então, eu preciso realmente deixar de lado. Por isso, eu tenho que estar cansada dessa ideia para dizer eu não quero mais. Né? Por isso que venham a mim os cansados. E por isso, muitas vezes, nós alinhamos o perdão, esse caminho, com dor. Porque muitas vezes a gente chega lá nesse lugar de cansaço quando está doendo muito. Aí você fala, ok, agora realmente eu não quero mais. E aí esse movimento é honesto. Porque, veja, esse segundo passo, quando a gente diz eu não quero ou eu deixo ir, não é simplesmente, eu digo, eu deixo ir. Essa é uma conversa honesta. O Espírito Santo é a voz que fala por Deus, né? Pela verdade. Então, essa entrega, esse deixar ir, ele é algo que conversa com nosso âmago. Não com a mente que fica repetindo como um papagaio, não. Mas com uma entrega honesta dessa ideia. Realmente eu não quero mais isso. Esse é o segundo passo. Okay? E por isso muitas vezes a gente se demora aí, porque a gente fica fingindo que não quer, mas lá no fundo ainda quero. E é importante, quantas vezes eu já não conversei assim com o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, eu
não quero mais isso, mas eu sinto que eu ainda quero. Sabe? Me ajuda a não querer mais, porque eu ainda quero. Eu sinto aqui, mas... Puta merda. Entende? É uma conversa honesta. É se abrir realmente, se desmascarar a si mesmo. Só isso é necessário para o terceiro passo. O terceiro passo não é nosso. Não. O terceiro passo é do Espírito Santo. Porque uma vez que eu deixo ir a minha identidade, porque na realidade não é que eu deixo ir a história, a situação que ocorreu, me fizeram tal mal. Eu fui abusada, eu fui roubada, qualquer coisa dessas. Não é isso que eu deixo ir. Eu deixo ir a minha identidade. E uma vez a minha identidade de alguém separado, que tentou se separar de Deus. Essa é a identidade que está aqui no mundo reclamando da vida e de Deus, de que Deus o abandonou aqui. Essa é a identidade que eu deixo ir, que está aqui sofrendo, que está tentando arrumar o mundo, que está reclamando do sistema, que está tudo errado, que falta isso. Esse é o personagem que eu estou deixando ir. Então, quando eu realmente peço esse perdão verdadeiro e deixo ir, o que vem a mim? O que acontece comigo? É aí que eu experimento a tão sonhada paz. Paz. Aí é que eu dou o terceiro passo. Na realidade, me abro ao terceiro passo, que não sou eu que faço, é o Espírito. Ele é o terceiro passo. Porque ele assume aí, nesse momento, a minha mente, ou a direção da minha mente. E eu posso ainda, naturalmente, olhar para as minhas situações do mundo, mas já olharei por cima do campo de batalha. Porque, naturalmente, minha mente lembrou, finalmente, quem eu sou. Porque enquanto estou aqui, no mundo, como pessoa, indivíduo, reclamando, eu ainda estou negando totalmente a minha identidade verdadeira. Completamente. Eu ainda não sei quem sou. E é esse personagem que não sabe quem eu sou, é que eu devo perdoar. Porque ele é uma tentativa de existir. E se ele... Tentativa de existir, a gente fala. Porque se ele existisse, por exemplo, se eu existisse como alguém separado, então eu seria a morada do mal. Disso que nós temos medo, nos diz Jesus. De olhar para dentro e ver o mal dentro de nós. Porque é isso que nós acreditamos. Então, a boa notícia, meus amores, é que Deus não permitiu que eu seja a morada do mal. Deus não permitiu que eu seja a morada do mal. Porque no momento que eu tentei ser a morada do mal, Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim. Para que eu me lembre, quando eu quiser, quando eu me cansar de brincar de mal, quando eu me cansar disso, apenas basta pedir, honestamente, profundamente, pedir, chamar pelo Espírito, e Ele está aí. E Ele me levará de volta para casa. É nesse terceiro passo que se encontra a tão chamada expiação. A correção, que não é feita por mim. Eu só me disponibilizo a ela. Por isso, Jesus nos diz a pequena dose de boa vontade. Não te é pedido muito, só uma pequena dose de boa vontade. A pequena dose é isso, não negar aquilo que nega a verdade. Não querer mais essas suas razões, essas minhas ideias, esses meus significados, que me dão esses olhos e esses ouvidos. Então, o Espírito Santo se encarrega de corrigir a minha mente,
para que a partir daí eu veja essa situação que eu entreguei ou essa ideia de uma outra maneira. Jesus nos diz num curso também que se você for muito, muito honesto consigo mesmo, você vai assumir que se você realmente acredita que alguém, um amigo, uma filha, uma mãe, um irmão, te traiu, se você realmente acredita nisso, te fez algum mal, se você for honesto, você sabe que você é incapaz de perdoá-lo. Se isso aconteceu, você é incapaz de perdoá-lo e de esquecer. É ou não é? Uau, quando eu li isso eu falei, uau, é tão óbvio. Se essa situação realmente aconteceu, se houve a traição, se houve esse mal, essa coisa toda, eu sou incapaz de perdoar. Então a correção do Espírito Santo, que eu não sou capaz de fazer, porque eu só vejo que houve traição, a correção do Espírito Santo é um milagre que ocorre na minha mente. E esse milagre é uma visão santa. E a visão santa vai me dizer, isso não aconteceu. Uau, isso não aconteceu. E aí, você realmente, eu digo isso, né? Obviamente porque só depois de uma experiência genuína como essa, e o que mais a gente pode convidar? Quem ainda não experimentou o que é isso, a nova percepção, a experiência desse milagre que está por detrás, é a hora de acontecer, é a hora de fazer. Porque é só a experiência que vai te trazer a certeza desse caminho. É um passo que a gente dá, um passo de fé, essa entrega de uma ideia que você não suporta mais, não suporto mais essa situação, me faz sofrer, tá doendo, não quero. Ok, tá decidida a não querer mais isso? Então tenta, uai. Não tá dando nada, tá dando certo, então vamos lá, somos praticantes de um curso em milagres. Coloca em prática. Ok, eu não faço ideia. O que você vai fazer aí, Espírito Santo? No que você vai mexer? Não sei o que você vai fazer. Mas eu vou te entregar isso. Ok, eu não quero mais. Eu vou te entregar essa visão que eu tenho. Para mim, essa pessoa me traiu, fez tal coisa, não me ajudou, ou ela é grossa comigo, ou ela me abandonou quando eu amava ela, minha namorada. É assim que eu vejo essa situação. Mas eu não quero mais viver assim. E acabou. Esse é o nosso papel. Tão simples que parece difícil de fazer. Que às vezes parece tão complicado de fazer, de tão simples que é. Então só a experiência que vem dessa entrega, dessa prática, vai dizer, uau, é real. Isso é real. Desapareceu aquela ideia que eu tinha a respeito disso. Como isso aconteceu na minha mente? E é assim. A grande coisa, o grande dilema, como Adam estava dizendo, é que a cada ideia que eu entrego e que desaparece a visão desse personagem a respeito dessa situação, de uma relação, cada vez que isso se vai e que é corrigido, parece que está indo a minha identidade. Parece que eu estou desaparecendo. E aí é quando eu me dou conta de não quero que desapareça essa parte minha que sofre, que eu gosto tanto. Já me acostumei tanto com ela, bonitinha que ela é, né? Sofre, coitada. Ela já se acostuma a sofrer, já sabe sentir dor, já sabe passar necessidades tudinhas. Bravo para você, parabéns. É isso que a gente faz. É isso que o ego faz. Ele zoa você. E é aí onde começa o mais auto-engano espiritual, né? Que aí você quer ficar sem essa sensação de dor, mas ainda com você aí. Com esse eu. Né? Então, é aí onde começa a vir as armadilhas dentro desse processo. E aí, um belo dia, né? Um belo dia, pode ser hoje, pode ser amanhã,
você se dá conta que você está pedindo ajuda para Deus, para Ele te ajudar, para as tuas coisinhas melhorarem aqui no mundo, sendo que tudo que é aqui no mundo e você junto e as coisinhas todas, né, por detrás, representariam que você, sim, se separou dele. E que você existe à parte dele. Daquele que te ama como a ele mesmo, aquele que te criou igual a ele. Aí você fica pedindo, podia me dar tal coisa, né? Eu preciso de um carro novo, pedindo coisas para Deus, para ele estimular a tua estância ou estadia? A sua estadia aqui no inferno, onde está o filho dele, né? Você entende como a gente é bem maluco? Se você só, né, um convite para você olhar para isso e não fazer mais tal coisa. A gente pede ajuda a pagar minhas contas, estou conseguindo pagar minhas contas. Deus quer te lembrar que você é tudo, que nada te falta. Você é puro amor, pura paz, Filho Santo. E você está ali lutando. Não, eu quero ser esse alguém que paga contas, me ajuda. Alguém que se deu bem aqui no mundo, né? Como dizia o meu primeiro mestre de um curso de milagres, você quer ser o rei da Cocolândia. A gente não está dizendo e desconsiderando a experiência que cada um passa aqui, a gente também passa, óbvio, de pagar conta, de ter as coisas para fazer. Não é isso. É onde a gente deposita a nossa segurança. Esse é o caminhar. Exato. Onde você está depositando a tua segurança, onde não há nenhuma, onde ela está realmente. Esse é o caminho do perdão. Colocar toda a minha fé onde realmente há segurança. E não tenha dúvida. A resposta virá. Sabe por que virá? Porque ela já foi dada. Esse é o terceiro passo. O milagre não vai ser produzido ainda. A resposta à correção não vai ser fabricada ou criada. Não. A resposta à invocação do Filho, porque no curso de milagres diz, todo o universo é a invocação do Filho pelo Pai. Porque logo depois que a gente fez a cagada, a gente já, Pai, socorro! E ele atendeu imediatamente. E é exatamente aí onde a gente precisa chegar. Nesse lugar quando houve esse movimento, toda entrega de ideia e crença é esse movimento de tipo, Pai, me salva. E nesse movimento de Pai, me salva, honesto, a cada ideia, a cada crença, a resposta se manifesta, porque ela já está aí. Então, qualquer coisa, por exemplo, isso que a Rosana trouxe, né, da escassez. O que é a escassez, se não a falta de algo? E o que verdadeiramente falta? Se é que falta. Lembrar de Deus. É o único vazio aparente aqui. É esse. É o nosso único problema, achar que está separado dele. Isso Jesus nos diz. Então, nesse momento onde a gente se dá conta, voltando a isso que a Rosana trouxe, que serve para todos, tá? É o mesmo movimento. Em que a gente se dá conta de que eu estou fazendo isso a mim mesmo. Essa aparente escassez aqui que eu estou vivendo, eu estou fazendo isso a mim mesmo. Tudo isso... Tudo que está acontecendo é minha responsabilidade. Mas é sua responsabilidade ver isso agora de outra maneira. Porque nesse momento que a gente se dá conta disso, ao mesmo tempo que é terrível, é onde é libertador. Porque é onde eu me dou conta do meu poder de querer, de desejar. E é onde eu posso escolher de novo. É só aí, quando eu me dou conta disso, que eu posso escolher de novo. Por isso o curso, a frase do curso é: escolhe de novo. Escolhe de novo. E de novo. Então esse é o momento de escolher de novo. E aí essa visão agora, pode ser que a sua situação
não se resolva aqui da maneira como você acha que tem que ser. Mas o que importa, o que o perdão nos traz, o milagre que ele vai te trazer, é a sua maneira de olhar para isso. Porque toda essa situação de escassez te fez lembrar de Deus. Te fez chegar no ponto exato onde você chegou agora. Então talvez seja um momento de agradecê-la. A gente só deixa para trás algo quando a gente agradece. Já deu. Ok. Mas depois a gente vai fazer um outro encontro sobre a gratidão, mais profundamente. Então, todos esses passos, eu vejo que o terceiro passo, a ida para o segundo passo, envolve confiança, fé. Um passo de fé, um salto de fé, para experimentar o milagre. E naturalmente, lembrar de que a nossa mente, ela está o tempo inteiro no modo ataque-defesa. O dia inteiro, se você ficar vigilante, porque você necessita urgentemente ser vigilante total da tua mente. Isso é necessário, não é um exercício que você vai fazer. Isso tem que ser assim. Tem que ser, tá, Mica? Tem que ser. Não perdi a oportunidade. Depois eu conto para vocês o que significa isso. Bom, você vigia a tua mente. Você necessita vigiar a tua mente para saber como ela funciona. Tua mente é completamente louca, né? A mente não treinada é completamente maluquinha. Ela o dia inteiro fica inventando coisas para se defender ou para atacar. Qualquer coisa serve para ela se defender. Basta a novela, ela já se defendeu, já atacou. O tempo todo. Então, estar vigilante a isso. E o quanto a gente usa isso para estar mal, para não estar em paz, para negar Deus. E é só você que está fazendo isso. Ninguém está fazendo, ninguém diz nada, mas você está ali. A mente é isso. Então, é por isso que essa mente demente, que é ego, não vai nos levar a lugar nenhum. E nós necessitamos parar de dar atenção a ele, para dar a nossa atenção agora ao Espírito, que é quem nos vai tirar da onde nós nos metimos, nesse labirinto. Então, como a Lara nos trouxe agora sobre o Escolhe de Novo, naturalmente você se dará conta. É simples isso. Todo dia você necessita se dar conta. Não estou em paz. Por exemplo, você se dá conta na tua própria fala, isso em segundo você faz. Meu Deus, não estou em paz. Já me incomodou de novo tal coisa. Foi a escassez, foi a lembrança da ex, não estou em paz. Então aí você fala para o Espírito Santo, eu não estou em paz. Eu devo ter escolhido errado, né? Claro, porque não estou em paz, porque tudo é escolha. E aí você escolhe, eu escolho você, corrige a minha mente. Eu te permito que você entre na minha mente e corrija essa minha mente. Eu quero estar em paz. Eu quero pensar como Jesus pensava. Ele igual, Jesus fala, eu e você somos a mesma coisa. A única diferença é que eu já escolhi Deus e você ainda quer ser você mesmo, né? Vou por minha conta. Então, é só isso que nos diferencia de Jesus. Ele apenas era o Espírito Santo em pessoa, porque o Espírito Santo, a voz por Deus, era o que ele canalizava. E o ego, que estava ali do lado, ele ficava olhando e fazendo um joia para ele de vez em quando, no máximo. Porque ele não existe. Então, imaginem só, a gente tem que perdoar uma coisa que não existe. Uhum. É muito engraçado isso. Porque uma hora a gente se dá conta de que não há nada para perdoar mesmo. Mas para isso eu tenho que perdoar e tanto. Exato. Isso é isso. Um curso de milagres fala isso, né? O tempo todo mesmo. É igual como todos nós, eu mesmo, sei lá, acho que meses atrás, ainda achava de que Deus teria que me perdoar.
ou eu pedindo perdão para Deus, nos meus devaneios. E sabendo já de que Deus nunca vai me perdoar, porque Ele nunca me julgou. Para Ele, eu sou o santo filho dele, inocente, puro, como sempre fui, como Ele me fez. Mas pergunta a mim se eu penso isso de mim. Esse que é o ponto, meus amores. É isso que você tem que olhar. E isto que nós estamos trazendo para vocês hoje é um convite para que a gente viva o espiritual aqui onde estamos experimentando, com os pés na terra e a mente no céu. É necessário uma mudança de mentalidade, porque é isso que o perdão traz. A prática do perdão traz uma mudança na mentalidade. A mente muda como você se vê, como você vê o mundo. E é para isso que estamos caminhando. Exato. É imprescindível que a gente lembre que o perdão verdadeiro vai na causa, corrige a causa, corrige a mente, não o efeito. Ok. Vira e mexe, você quer ser ajudante de Jesus, ajudante do Espírito Santo. Eu sei porque já quis muito ser, sabe? Há pouco tempo aí já estava ainda dizendo a ele como ele tinha que corrigir a minha mente para eu ver. Retendo o segundo passo, né? Retendo, exato. Porque eu estou dizendo para ele, ó, te entrego. E dizendo para ele como que é que seria a melhor maneira de eu ver, né? Essa situação. Essa situação seria resolvida se aquela pessoa voltasse para mim. Ou se ela me ligasse. Ou se a minha filha ficasse agora sorrindo para mim todo dia de manhã cedo. Ou se o meu irmão me ligasse e pedisse perdão por tudo que ele fez. Isso seria uma cena perfeita para o milagre. E eu fico dizendo para o Espírito Santo, para Jesus, como ele tem que fazer o serviço dele, que não é meu. Então, atentos a isso, nessa prática do perdão. Porque tudo que você precisa fazer, Selma, não é que a sua filha mude aqui, ficar corrigindo ela aqui. Bom, você pode corrigir como mãe, como quiser, mas aqui, cumprir seu papel como mãe aqui. Mas a sua sanação real, junto com ela, porque ela é só a sua grande mestra aí, mostrando para você como a gente vive aqui dentro desse, enfurnado nesse auto-ódio. Então, a única maneira de uma relação especial se tornar santa é com uma visão santa. É um oferecimento de um milagre, um dar a outra face. Então, tudo que a gente precisa fazer para realmente sanar é ver com outros olhos, com os olhos da verdade. É literalmente perguntar como que Jesus está vendo ela agora. Porque eu meio que estou vendo ela, né, de um jeito... Aí você entende? Esse exercício tem que ser feito. Eu digo isso rapidinho, quanto isso, eu já falei várias vezes, mas isso para mim foi uma das coisas mais impressionantes, tá? No nosso início, por exemplo, que eu sempre digo que eu tive que desmascarar esse sistema de pensamento feminino, nunca tinha me visto como uma mulher ciumenta, enfim. E aí, de repente, virei uma histérica e começou a acontecer isso no nosso início. E eu começando a ver isso, e aquela velha história de tipo, eu vi você olhando, eu vi você fazendo, eu vi, e eu via. E ai de que me dissesse que eu não vi, que eu vi? Me diga que eu não vi. Então, só que a nossa união sempre foi com um único propósito, desde o início. Então, sempre um movimento de pedir por essa sanação. Ok, eu tô vendo isso, acredito que eu tô vendo isso, mas eu não quero mais ver isso. Isso me dói. E tudo isso começou a se manifestar pouco a pouco de outra maneira. Não, para mim, tá? A cada um é de uma maneira e a cada situação é de uma maneira. Não foi assim. Levou um tempo, como um descascar de cebola, tá? Foi aos poucos, mas eu fui sustentando essa confiança nessa entrega. Ok?
Então, e mudou. E de repente eu parei de ver. Ah, será que ele parou de fazer? Não, eu parei de ver. Isso aconteceu como um milagre, nunca mais isso aconteceu. Então, eu não sei. Não sei mais o que dizer, não sei falar sobre isso, sobre a prática, sobre a experiência, sobre colocar em prática e ter a certeza. Só que isso vai sendo deixado de lado, como eu estou falando, partes dessa identificação com esse personagem. E ele vai indo. É como se eu já não sei mais. Parece que foi uma outra vida essa mulher da que eu estou contando para vocês. Parece que foi uma outra vida. Tá tão longe, tão distante, que eu mal consigo falar dela. Ok? O perdão me oferece tudo o que eu quero. O perdão é a chave da felicidade. Uhum. Porque verei a mim mesmo, ao mundo e a Deus da maneira como nunca imaginei. Imagina só, né? Como cada um de nós, se perguntasse como cada um de nós vê Deus. Entende? Então, essa mente na qual estamos agora nos identificando não é capaz. Não é capaz. Porque essa mente representa a negação dele. Por isso que eu tenho que perdoar é a minha mente. E reconhecer que tudo que ele vê é pura distração. Não é verdadeiro. Não é real. E nisso perdoar o personagem que está projetando todo esse circo, que participa desse filme todo. Não é lindo? Não, me emociona muito, eu acho tão lindo. Porque o perdão ele tem que ser compartilhado, ele não é para mim. Todo o movimento é para eu me sanar. Mas essa minha sanação é a imediata extensão a todo o mundo. Não é lindo, cara? Eu só posso praticar o perdão se com um irmão meu trazendo exatamente aquilo que eu preciso entregar. Olha que beleza. Que coisa linda, que união perfeita. Que relação mais harmoniosa. Né? É isso que a gente começa a se dar conta com esse processo. E começa a ver que todo instante, todo encontro, toda relação é uma oportunidade de lembrar de Deus. Porque é uma oportunidade de perdão. É lindo. Perdoar é amar. Aqui neste mundo, a maneira imediata de amar é perdoando. Não há outra aqui nesse mundo. Não há outra maneira, outra forma de amar aqui, se não for essa. É isso, meus amores. Perdoando, ando. Todos os dias. Com muita paciência consigo mesmo. É necessário muita paciência, muita gentileza. Porque como Adam disse, eu tenho que perdoar a mim mesmo, então, como Jesus também disse, paciência infinita. Para eu olhar para esse personagem e ficar em paz. Deixá-lo em paz. Deixando todos os outros em paz. Ok. Isso. Gratidão, amores. O nosso próximo encontro é basicamente como uma continuação desse. A gente vai se aprofundar na confiança. É a confiança, né? Uhum. A gente vai se aprofundar nela, tá bom? Como sustentar? Como sustentar essa confiança? O que é a fé? O que é confiar? E em que eu devo confiar? Realmente. Uhum. É isso. Assim, todos juntos vamos reconhecendo que tudo já nos foi dado.
O milagre já nos foi dado. Nós apenas estamos muito imaduros para reconhecer. E é só isso que precisamos. Treinar a nossa mente a reconhecer que tudo já nos foi dado. Tudo. Nunca realmente estivemos separados de Deus. Nunca. Apenas que isso é um reflexo, como um tique nervoso do e se tivesse me separado dele, aí estaria sofrendo. Apenas isso. Estamos vivendo o e se. Mas quanto mais cansados estamos dessa maneira de viver, por assim dizer, então mais ajuda pediremos ao Espírito em nós, a que Ele nos mostre a realidade. E assim podemos olhar para a nossa irrealidade com amor, apenas sorrindo, sabendo que nada disso realmente aconteceu. Porque realmente existe um outro modo de olhar para o mundo. Ok. Lição 33. Há outro modo de ver o mundo. E isso que o perdão nos dá. Essa outra maneira. E o mundo, que é um mundo já muito cansado, necessita do teu olhar. Necessita do teu perdão. Cristo necessita dos teus olhos, da tua voz, das tuas mãos, para completar o perdão. E o Filho de Deus se lembra de quem é seu Pai. É isso, meus amores. Contem com a gente. Estamos aqui para servi-los. Gratidão, amores. Não sei se tem pessoas novas que ainda não fazem parte de algum grupo nosso. Aí, se você não tem um grupo de estudo e gostaria de participar, então Entre em contato. Entre em contato, tá bom? Vamos caminhar juntos. Só juntos podemos voltar. Tá? Ok. A nossa bênção. Mical, você é especial. É isso mesmo. Que lindo. Que lindo. Amor. Gratidão, amada. Que lindo. Quanto amor. Que lindo. Descansem em Deus, família. Entreguem as suas mentes hoje, já desde agora. Mas você tem que falar. Não adianta que eu fale para você. Você tem que falar. Espírito Santo, agora vou dormir. Antes de você se deitar. Antes de deitar, tá bom? Não faça na cama. Pode sentar na cama. Ou sentar em outro lugar. E fala, Espírito Santo, porque ele está na tua mente. Ele está aí, esperando que você fale com ele. Se você não fala, ele fica ali. Ele não se intromete. Ele respeita você. Então fala, Espírito Santo, que estás aí na minha mente. Agora que eu vou descansar, eu te permito que enquanto o meu corpo esteja em seu estado de sono, você entre na minha mente e traga à luz todos os julgamentos sem amor que eu fiz, todas as minhas ideias equivocadas, erradas, sobre mim mesmo, tudo isso que eu penso sobre mim, que eu fico falando durante o dia, essas coisas que eu falo do mundo, das pessoas. Me ensina, me sana disso. Traz isso à tona para que eu possa perdoar durante o meu sono. Acessa as minhas memórias que parecem estar escondidas, para que eu possa entregar a luz. Que durante o meu sonho eu possa ver isso sanado. Usemos esse tempo de sonhar aqui no sonho para sanar. E assim eu possa estar mais próximo do despertar. Porque o que eu quero mesmo é despertar. Então, já não quero perder meu tempo. Já não quero passar nenhum momento me julgando ou julgando alguém. Já não quero. E se eu estiver fazendo, Espírito Santo, me lembra, me cutuca, para que eu pare de fazer isso. Porque já não quero estar aqui no sofrimento. Já está bom para mim. Já quero sentir essa paz, essa plenitude. Quero me sentir amada. Quero amar. Eu necessito amar. Isso é urgente. Se eu não amar, então nada valeu a pena, nada fez sentido. Então, sana a minha mente, que só fica julgando ali, criticando.
Sana minha mente, Espírito Santo. Que eu possa descansar. E amanhã, assim que eu acordar, possa sorrir e chamar você de imediato para poder passar o dia com você. E você me instrua, você me mostre por onde devo ir, me sopra as palavras que eu devo falar. Você me leva por esta vida, porque já não quero andar sozinha por aí, com medo, desconfiada. Já não quero isso. Já deu para mim. Quero a tua companhia agora. Assim você me ensina a olhar para meus irmãos, a todos com quem eu me cruzar, e eu possa ver Cristo em cada um deles. Mas eu quero ver mesmo. Então você me mostra. Eu me rendo à tua guiança. Graças, Espírito Santo. Graças. É isso. É só isso. É só pedir. Você pede muito pouco. Peça de verdade. E esteja à disposição. E se cair de novo, escolhe de novo. Para o Espírito Santo, me ajuda a ser paciente comigo mesmo. E me ensina a escolher de novo, cada instante. É isso, família. Gratidão, eterna gratidão. Todo o nosso amor. Boa noite a todos. Eu sou você. Gratidão por nos trazer aqui. Nos amo. Descansem em Deus. Obrigada. A você, amada. Tchau, filho da Elis.